Imagine um típico programa de final de semana para uma família japonesa. Talvez você pense em cerejeiras nos parques, visitas a templos ou passeios pelas ruas movimentadas das grandes metrópoles. Mas, dificilmente, imaginaria um passeio em um navio de guerra. No entanto, milhares de japoneses fizeram exatamente isso, visitando o porta-aviões Leve Sumo, quando ele atracou em Sendai. Na costa noroeste do Japão, crianças exploraram helicópteros no convés, entusiastas fotografaram torres antiaéreas, e muitos expressaram sua gratidão às forças de autodefesa, conhecidas como SDF. Esses eventos mostram como o Japão mudou e revelam a complexa relação do país com o poder militar desde a sua derrota na Segunda Guerra Mundial. Durante grande parte do pós-guerra, o Japão priorizou o desenvolvimento econômico, confiando nos Estados Unidos para sua segurança. Porém, nas últimas décadas, a ascensão da China, as armas nucleares da Coreia do Norte e a desconfiança crescente nos Estados Unidos mudaram essa postura. A invasão da Ucrânia pela Rússia, em 2022, dissipou qualquer ilusão restante de que a paz poderia ser garantida. Esse novo cenário geopolítico ajudou a moldar a política de segurança do Japão. No final de 2022, o primeiro-ministro Fumio Kishida revelou reformas significativas, continuando os esforços de seus antecessores para fortalecer as defesas do Japão e construir uma dissuasão militar mais robusta. O governo comprometeu-se a aumentar os gastos com segurança nacional para 2% do PIB até 2027, representando um aumento de mais de 60% em relação a 2022. Além disso, o Japão planeja adquirir mísseis de longo alcance, que permitirão às forças de defesa atacar além de suas fronteiras e preparar melhor suas forças armadas para possíveis conflitos. Caso o Japão siga com esses planos, ele poderá se tornar o terceiro maior gastador em defesa no mundo, subindo da 10ª posição que ocupava em 2022. No entanto, quão preparado está o Japão para se tornar novamente uma nação guerreira? O orçamento de defesa do país foi de 6,7 trilhões de ienes em 2023 e deverá aumentar mais 17% em 2024, alcançando 8 trilhões de ienes, 51 bilhões de dólares. Para contextualizar, entre 2013 e 2022, o orçamento cresceu em média 1% ao ano. Centenas de mísseis devem ser entregues no próximo ano e as estruturas de comando e controle estão sendo atualizadas. Porém, algumas limitações ainda persistem, como uma indústria de defesa atrofiada, uma moeda fraca e o baixo interesse dos jovens em se alistar. Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão adotou uma constituição pacifista, redigida sob a ocupação americana, que visava desmilitarizar o país. Com a Guerra da Coreia em 1950, o governo japonês, com o apoio dos Estados Unidos, criou uma força policial armada, que eventualmente se transformaria nas SDF. Durante décadas, os políticos mantiveram as forças de defesa em um nível mínimo, limitando os gastos com defesa a cerca de 1% do PIB desde 1976. No entanto, à medida que a memória da guerra se enfraqueceu e novas ameaças surgiram, a imagem das SDF começou a evoluir. A atuação das forças em desastres, como os terremotos de 1995 e 2011, ajudou a torná-las uma das instituições mais confiáveis do Japão, com mais de 90% de aprovação popular. Ainda assim, um Japão mais militarizado permaneceu uma ideia controversa até recentemente. Em 2015, quando o então primeiro-ministro Shinzo Abe pressionou para reinterpretar a Constituição e permitir que o Japão defendesse aliados além de suas fronteiras, houve protestos, mas a proposta foi aprovada. Desde a guerra na Ucrânia, a oposição a um Japão mais forte diminuiu, e o contexto geopolítico global tem levado o público japonês a aceitar a ideia de um fortalecimento militar. Apesar dos avanços, o Japão ainda enfrenta desafios significativos. A desvalorização do iene tornou os sistemas de defesa mais caros, e o governo tem sido lento em aumentar os impostos para financiar os novos gastos. Além disso, a indústria de defesa japonesa ainda é limitada, e a falta de mão de obra é um grande desafio, com poucos jovens dispostos a se alistar. Em resumo, o Japão está em um processo de transformação militar, tentando equilibrar sua tradição pacifista com as novas realidades geopolíticas.
Ainda há um longo caminho pela frente, e obstáculos importantes precisam ser superados para que o país possa se tornar uma potência militar moderna e eficaz.